Oi, aqui é a Babi Salles e hoje nós vamos falar do livro Lady Killers, da autora Tori Telfer, autora Darkseid. Sempre que ouvimos a palavra serial killer, a gente pensa automaticamente em homens, como se mulheres não fossem capazes de cometer assassinatos. Com Lady Killers, a autora traz essa discussão que não são só homens que matam a sangue frio. Tori dispensa explicações prontas e sexistas e nos mostra a complexidade da violência feminina. Apresenta 14 assassinas em série, abordando a vida dessas mulheres, não só a partir dos assassinatos, mas sim desde do que elas passaram lá atrás, na infância e adolescência. Ela nos mostra os métodos que essas mulheres tinham para cometer os assassinatos, suas motivações, suas crenças. O livro Tori tenta entender como essas mulheres foram reduzidas a definições superficiais e como a imagem delas foram sexualizadas. Pra vocês terem uma noção, o agente do FBI, Roy Razold, disse em 1998 que não existiam assassinas em série. Dessas 14 mulheres mencionadas no livro, 3 casos me chamaram mais atenção e eu vou falar brevemente sobre eles. A primeira é Elizabeth Bathory, mais conhecida como a Condessa Sangrenta. De acordo com os registros, ela matou de 175 a 200 mulheres. Alguns rumores dizem que ela matou 650 e onde anotou os nomes dessas mulheres em um caderno. O caderno ele nunca foi encontrado. Testemunhas disseram que ela batia nessas garotas e torturavam elas até 10 vezes ao dia. Já os seus cúmplices, eles disseram que ela matou na verdade de 30 a 50 garotas. E vamos combinar que eles deveriam saber disso melhor que qualquer outra pessoa. Elizabeth, por ser nobre e poderosa, ela achava que ela era intocável e que ninguém nunca ia parar as crueldades dela, que ela tava... Até porque todas as mulheres que morreram nas mãos dela foram pessoas que trabalhavam pra ela. A fama da Elizabeth cresceu tanto que o rei não pôde mais fechar os olhos para as atrocidades que ela fazia. Tudo que Elizabeth foi acusada não passava de boatos. Teve muito mais acusações sangrentas sobre ela, fortes, violentas. Só que assim, essas testemunhas, elas afirmavam que Elizabeth tinha feito isso através de torturas, né? Porque antigamente uma testemunha, ela era torturada até confessar o ato e tudo mais. E vamos combinar que confissões através de tortura não é muito confiável. Então várias informações rondam esse caso. Muitas pessoas dizem que o rei, na verdade, queria Elizabeth presa porque ela era poderosa demais e ele não aceitava isso. Ou por ela ser protestante, ele católico. Mesmo a Elizabeth sendo presa no seu castelo e sendo considerada uma assassina brutal, ela ainda é sexualizada e vampirizada desde os seus registros de 1720. A outra é Alice Keitler. Ela foi acusada falsamente de ser uma bruxa porque ela era rica demais e poderosa demais. E a sociedade achava que mulheres poderosas demais eram irritantes. Nada novo sob o sol, né? Um poeta que nasceu há 1000 anos antes de Alice, ela nasceu em 1263. Esse poeta dizia que não existe nada mais intolerável do que uma mulher rica. Alice não era inocente, ela matou vários dos seus maridos, ela lucrava com a morte deles. Os enteados, né, que queriam esse dinheiro, suspeitaram dela logo de cara. Eles acusaram ela de usar magia, mas na verdade Alice usava veneno. Então Alice foi caçada pela igreja, mais precisamente por um bispo chamado Ledred, e as coisas não pararam por aí. Alice foi acusada de dormir com um demônio, que supostamente era a fonte de fortuna dela. Foi também acusada de voar em vassouras, entre outros. E tudo isso que ela foi acusada, tanto demônio, vassoura, cozinhar crânios, foi depois de uma testemunha ter sido torturada até confessar. Alice sim era uma assassina, mas ninguém estava interessado nisso porque Alice novamente foi acusada de negar a fé cristã e falar sobre demônios e queimar bruxas era muito mais importante. Ledred queria provar que Alice, além de culpada, ela não era humana. Alice ficou conhecida como uma época sombria de caça às bruxas e, na verdade, até hoje, ela é considerada uma bruxa e não uma assassina. Também temos a Tilly Klimek,
ou conhecida também como sacerdotisa dos Barbas Azuis. Tilly também matou seus maridos e lucrava com a morte deles. Só que dinheiro não era a única motivação dela. Qualquer pessoa que entrava no seu caminho e a irritasse, ela matava. O total de possíveis vítimas chegou a 12 mortas, 7 vivas, mas em péssimo estado, e uma desaparecida. Depois de várias acusações sobre Tilly, ela foi presa. Tilly foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua, mas Tilly jamais teria sido encarcerada pelo resto da vida se fosse mais atraente aos olhos da sociedade. 28 mulheres foram absolvidas em julgamentos que aconteceram nos anos anteriores e todas tinham uma boa aparência. Como, por exemplo, Cora Worthing, conhecida como beldade atraente da Zona Norte. Ou as mulheres que inspiraram o musical Chicago em 1926 e o filme em 2012. Belva Geltner, a Elegante. Ou Billon Annam, não sei mesmo pronunciar o nome dela, que é conhecida por a Bella. Teve um julgamento particularmente ridículo nessa época, que 2 belas irmãs foram absolvidas. Um promotor irritado com o caso falou as seguintes palavras: "Cachos loiros e olhos negros parecem ter a habilidade de fazer os jurados esquecerem das evidências mais esmagadoras." A autora fala que amor, luxúria e obsessão têm sido identificados como fatores responsáveis pelos crimes que as mulheres cometem. Isso desde o início dos tempos. Faz com que as mulheres, esses crimes cometidos se tornam mais aceitáveis, como a senhorita ciumenta, a amante rejeitada ou a garota manipulada por Mason. O amor não oferece uma história só romântica, mas também prazerosa. A única coisa que eu senti falta nesse livro é de ter assassinas em série mais atuais. No final, a gente tem um pouquinho, tipo um acervo com filmes, indicações de filmes sobre o assunto. E o que falar dessa edição da Dark Side? Gente, olhem nisso, que perfeição, sério, meu Deus, é maravilhoso, e tem ilustrações, eu não consigo lidar, não consigo, é incrível, meu Deus do céu. Então, gente, é isso, dê um like, se inscreva, compartilha com seus amigos, ajudaria muito no canal, e é isso, até a próxima.